Glória a Deus, meus amados. Mais uma vez, graça e paz a todos, a igreja aqui e quem nos acompanha pela internet. Estamos aqui num culto abençoado, num dia de domingo, né? E o Senhor está aqui conosco, Ele se faz presente, porque onde tiverem dois ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele se faz presente, tá bom? Então a gente está reunido aqui no nome do Senhor e o Espírito Santo está conosco e Ele vai nos dar a sua maravilhosa palavra. Tiago, capítulo 5, é um texto que eu preguei domingo passado, né? No culto anterior, mas eu vou ler com vocês para eu pegar o gancho, para a gente partir para um outro capítulo hoje, né? Para um outro livro, falando sobre oração. E hoje, irmãos, nós vamos entrar de fato e de verdade para falar sobre o poder da oração, tá bom? Tiago, capítulo 5, quem está aqui na igreja, quem acompanha pela internet, se tiver uma Bíblia aí fácil aí, por favor, pegue uma Bíblia. Vamos meditar aqui, Tiago, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 12. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12. Podemos ler? Está escrito assim, ó. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12. Aliás, desculpa, versículo 13, tá? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões ou fraquezas que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Meus queridos, o texto bíblico aqui de Tiago, na carta dele, ele está falando para nós, ele está dialogando com o povo, com a igreja, com as pessoas que ouviam naqueles dias, estava dialogando acerca da oração. E ele estava dizendo o seguinte, olha, se alguém está aflito, tem aflições na vida, angústias, né, o coração apertadinho, agoniado, ele fala assim, olha, precisa orar. Essa pessoa precisa buscar a Deus e orar, precisa buscar a Deus em oração. Porque, irmãos, a aflição é algo que faz parte da vida humana. Eu já preguei isso aqui, mas é importante a gente pincelar. A vida, por si só, ela já é aflitiva. Porque a vida tem seus desafios, tem suas barreiras, suas limitações, suas dificuldades, suas guerras. A gente vive numa sociedade, irmãos, onde as pessoas pensam diferentes. Umas têm fé, outras não têm fé. Umas acreditam no bem, outras acreditam no mal. Né? Então, quando a gente pega uma sociedade com uma pluralidade de sentimentos e pensamentos, irmãos, é inevitável que o sofrimento venha. E o pior de tudo, essa humanidade também, meu querido, escolheu se afastar de Deus, romper com Deus, desde o princípio, e a partir do momento que essa humanidade rompeu com Deus, o que é romper com Deus? É abandonar os princípios de Deus, os valores de Deus, a comunhão, a vida com Deus. E aí, irmãos, o inimigo entrou, né? Esse mal, essa malignidade entrou no ser humano e a coisa ficou ainda pior. Então a vida por si só ela já é aflitiva. Então, se alguém está vivendo em aflição, a Bíblia diz, olha, quando esses momentos de aflição vêm, você precisa buscar a Deus em oração, você precisa buscar ao Senhor. Pastor, e por que o aflito tem que buscar a Deus? Porque, irmãos, o Senhor é um Deus que cuida de nós. E Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele é socorro bem presente na angústia. Então, Deus ele é um socorro. Porque, irmãos, quando a pessoa se angustia e ela fica aflita, angustiada por muito tempo, é sinal de que aquilo que está afligindo ela parece não ter solução. O tempo está passando e aquilo que a aflige está perdurando. Então, se aquilo está perdurando, é porque ela, ou em volta dela, esse mundo, essa sociedade, não tem cura, não tem resposta para aquela situação dela. Mas, irmãos, existe um Deus que pode todas as coisas, um Deus de impossíveis. E esse Deus, ele pode fazer aquilo que esta pessoa ou as pessoas não podem fazer naquela situação dela. Portanto, irmãos, é por isso que Tiago está dizendo, olha, você está aflito, você está angustiado, busque a Deus. Porque o Senhor, ele tem uma paz
baseada na confiança e na esperança e na fé, que vai tranquilizar teu coração e vai fazer você enxergar aquilo que você não está enxergando em meio à aflição, em meio a esse turbilhão, né, de sofrimento, de sentimentos que você está passando. Então, está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então é tempo de adorar a Deus, de louvar a Deus, de exaltar ao Senhor, porque é um tempo, né, de alegria na sua vida. E ele diz, está alguém doente? Se está doente, chame as pessoas para orar, né, os presbíteros da igreja, aqueles que creem, aqueles que têm a fé, chame essas pessoas para orar sobre o doente, ungindo com azeite para que ele seja sarado, para que ele seja curado. Então, irmãos, através da oração, os doentes podem ser curados também. Os cativos podem ser libertos. Através da oração, Deus pode operar muitas coisas. Aí o Tiago vai dizer assim, olha, Tiago, né, falando, eu vou citar um exemplo para vocês. E qual é o exemplo que ele cita? Ele diz, o exemplo que eu cito para vocês é de Elias. Elias era um ser humano igual a nós. Ele era rodeado de fraquezas, né, de limitações. Quando a Bíblia diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, quer dizer, ele tinha as mesmas fraquezas que nós, ou seja, é um ser humano. Elias não era anjo, meu querido, Elias não era um ser celestial, ele era um ser humano. Só que era um ser humano que conhecia quem? A Deus, que buscava a Deus, que servia a Deus. E esse Elias, cheio da unção de Deus, da graça do Senhor, ele acreditava no poder de Deus. E o que ele fazia? Ele orava a esse Deus sobre as circunstâncias que estavam ali. E Deus usava a vida dele como profeta, meu querido. Estão entendendo isso aqui? Aí Tiago está dizendo assim, ó, esse Elias, igual a mim e a você, ele orou e disse para que os céus não dessem chuvas durante 3 anos e 6 meses, irmãos. E de fato não choveu sobre Samaria durante 3 anos e 6 meses. E aí, irmão, depois, pastor, mas peraí, por que um profeta ia pedir, pastor, para parar de chover para vir uma seca? Lembra, irmãos? Era localizado, era sobre, né, aquele momento que Israel estava sobre o domínio, né, sobre o reinado fugiu o nome do homem agora, irmãos, né, lá com a Jezabel, né, e ele casou com a Jezabel. Era um tempo, meu querido, né, que o Senhor estava trazendo um juízo, que Deus estava trazendo uma repreensão, e Deus falou, olha, eu vou fechar os céus, né, para que, aí o rei Acabe, meus queridos, para que, né, não venha chuva, venha uma sequidão, para que eles então se dobrem, se rendam e saibam que a minha mão está contra eles, para que eles então possam me buscar. Ou seja, irmãos, Elias orou a Deus e pediu para não chover, porque Deus estava dando uma repreensão sobre o povo de Deus. Estão compreendendo isso aqui, irmãos? E aí diz a palavra do Senhor que quando chegou o tempo, Deus determinou 3 anos e 6 meses, quando deu 3 anos e 6 meses, o Elias foi lá e orou de novo. E ele orou, agora os céus se abram e dê chuvas. Irmãos, e voltou o quê? A chover. Irmão, você imagina um ser humano, falar aos céus para não chover, e depois de 3 anos dizer de novo para esse mesmo céu, voltar a chover? Irmão, que poder é esse? Que glória é essa? Que graça é essa? Tão poderosa para fazer isso. Irmãos, Elias fazia isso através do quê? Da oração. Ele orava. Amém, meu querido? Ele clamava a Deus e as coisas aconteciam. Meus amados, Tiago está dando exemplo para nós entendermos de uma vez por todas que Deus libera o seu poder através da oração. Portanto, irmãos, uma das coisas que hoje os crentes menos fazem é orar de fato e de verdade. Sabe, o crente hoje, meu querido, ele tem muito mais um pensamento religioso acerca de Deus do que propriamente uma vida com Deus. E é por isso, irmãos, que muitos fracassam e naufragam na fé. É por isso que quando o vento contrário vem, eles não se sustentam em si mesmos. Por quê? Porque eles não estão firmados na rocha. Porque, irmão, olha que coisa interessante. Se você vive em Deus e uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, você está na rocha. A Bíblia Sagrada diz, olha o que Jesus disse, se alguém escuta as minhas palavras, ouve as minhas palavras e aplica na vida dele, ele falou, é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir os ventos, as tempestades, e essa casa vai continuar firme, de pé. Por quê? Porque está na rocha. E aqui, irmão, lembra? Jesus está usando um sentido figurado. O que é a casa? O que representa a casa? Nós. Na explicação, na pregação de Jesus, a casa somos nós. Irmão, e aí, o que é o alicerce? O alicerce é a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Estamos
enraizados nele, assim como uma casa, irmão, você faz uma fundação para ela segurar na terra, irmão, nós como casa, o nosso alicerce é a nossa fé, irmãos, que gruda em Deus, que gruda no poder de Deus, na graça do Senhor. E aí, quando nós vivemos essa vida com Deus, essa vida de fé, essa vida de comunhão, essa vida de oração, nós estamos firmados em Deus. Irmão, pode vir um vento das doutrinas estranhas. Irmão, pode vir escândalos, pode vir o que for. O diabo se levantar, você não sai da presença de Deus, porque você está firmado nele, você está preparado por ele, porque a sua vida de oração te prepara para toda e qualquer batalha. Amém, meus amados? Estão compreendendo isso aqui? Meus irmãos, nós precisamos entender que a oração, como aprendemos domingo passado, irmão, não é algo esporádico, não é que eu escolho fazer ou não. A oração é um dever, é uma obrigação de orar, meu querido. É um dever do cristão orar. Mas, irmãos, as pessoas estão abandonando cada vez mais uma vida de oração, estão abandonando cada vez mais essa busca, né, mais profunda em Deus. E aí, irmãos, sempre justificando. Não, pastor, mas o senhor tem que entender que a vida hoje, pastor, não é como naquele tempo, irmão. Irmão, eu acho engraçado que nós damos desculpa. Parece que antigamente o pessoal era tudo vagabundo, sim ou não? Ninguém trabalhava, ninguém fazia nada, né? Aí eles tinham tempo para buscar Deus, porque era vagabundo. Né? Porque quando você fala hoje para as pessoas, não, veja bem, pastor, porque trabalho, porque isso, porque aquilo outro, aí é não sei o que, é isso, é aquilo. Irmão, a gente dá um monte de desculpa para, irmãos, né, justificar a nossa inconstância na busca por quem? Por Deus. Irmão, a escolha é sua. Você quer continuar dando desculpa? Isso faz bem para você? Irmão, olha, pode perguntar para quem convive comigo. Irmão, você quer ver eu ficar sem graça? Sem graça é quando eu tenho que, né, explicar uma falha minha, meu querido. Olha, fulano, eu não consegui chegar aqui assim, porque isso, aqui. Irmão, eu fico desconcertado. Porque, irmão, eu acho que nós temos que estar preparado para quê? Para tudo. Você já viu aquele ditado? Às vezes a pessoa fala assim, ai, fulano, você me desculpa. Irmão, a gente dá uma canseira na pessoa de 40 minutos, 1 hora, sim ou não? Aí que a gente chega lá? Fulano, olha, o trânsito. Olha o trânsito. Irmão, peraí, eu não sei que tem trânsito. O que eu devia fazer? Sair mais? Você está entendendo? Mas não, o que a gente faz? Sabe que tem trânsito, sabe que tem não sei o que. Eu estou dando um exemplo, tá, irmão? Irmão, mas a gente acaba chegando lá e aí a gente acostumou a dar o quê? Desculpas, justificativas. A gente se habituou a isso. Irmão, o pior é que a gente leva isso para a nossa vida espiritual. A gente leva isso para a nossa vida com Deus. Aí nós queremos dar justificativa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou dar um exemplo na Bíblia para você ver, irmão, como Deus não aceita justificativa. E você vai ver, irmão, como Deus ele age. Vocês conhecem a história, irmão, da Arca da Aliança, sim ou não? A Arca da Aliança era aquela arca aonde Deus mandou fazer, né? Era como se fosse uma caixa, né, revestida de ouro, essas coisas todas. Tinha uma tampa, onde tinham 2 querubins, né? Eles estavam com as asas um voltado para o outro, as asas abertas assim, esticadas assim um para o outro, sobre a tampa, né? E essa caixa, irmão, não podia ser tocada para o ser humano. Deus não permitiu os homens, nem o sacerdote, tocar na arca. Eles tinham que levar essa arca por hastes, por varas. Então você imagina, irmão, que, né, tem lá a caixa, ela tinha umas alças do lado. Por os homens carregarem, os sacerdotes carregarem, quando eles mudavam de lugar e iam peregrinando, tinha que enfiar essa vara na caixa por um lado e no outro. Aí 2 homens aqui, 2 homens na frente, levantavam e carregavam a arca. Amém? Porque não podia tocar. Quem tocasse morria. Irmão, Davi vai buscar essa arca que os inimigos tinham roubado, lembra? E aí ele está trazendo para Jerusalém. Quando eles estão trazendo a arca, Davi está lá celebrando, louvando a Deus, que ele adorava o Senhor, o povo tudo em festa e tal, e os levitas, irmão, carregando. Colocaram a arca em cima de um carro de boi. Só que chegou a certo ponto do caminho, irmão, que diz o texto bíblico, que os bois começaram a tropeçar, as rodas da carroça batendo, irmão, e a arca fez que ia o quê? Cair. Um homem chamado Uzá, um dos levitas, o que ele fez? Irmão, pôs a mão na arca para segurá-la. Irmão, deixa eu te falar, ele tinha boa intenção? Tinha. Ele pensou mal? Não. Irmão, sabe o que aconteceu com ele? Diz o texto bíblico.
Irmão, ele morreu. Veio um poder de Deus, uma faísca de Deus, uma fagulha de Deus que abriu ele de cima e embaixo. Ele morreu ali diante da arca. Pastor, mas Deus é muito estúpido, pastor. Pastor, o homem foi proteger a arca e Deus tirou a vida dele ali. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, aprenda isso. Irmão, nós estamos vivendo uma geração que pensa que Deus é bobo da corte, que pensa que Deus é palhaço. Irmão, se existe alguém sério, ou algo sério nesse universo, esse alguém é Deus. Irmão, o que ele diz é, e ponto o quê? Final. Concorde você ou não. Queira você ou não. Ele disse e acabou. Ele falou, Moisés, vocês vão construir a arca, faça assim, assim, assim. A arca da aliança. Ninguém, nem um homem pode encostar nessa arca. E Deus disse isso. Irmão, durante séculos, ninguém tocava na arca. Anos, ninguém tocava na arca. E naquele dia, alguém tocou. Irmão, ele foi fendido de cima a baixo. E aí, irmão, alguém poderia dizer, mas Senhor, por quê? Moisés, por quê? Arão, por quê? Por que Deus fez isso? Olha, a gente se descuidou, aquela coisa toda, tudo bem, a arca estava pendendo, as carroças pendendo e tal. Irmão, ou seja, o que Deus estava dizendo? Vocês sabiam que o caminho era longo? Vocês sabem que a estrada não é pavimentada? Hã? Que vocês estão carregando em cima de uma carroça que era uma plataforma? E se vocês não prendessem as varas da arca, a arca poderia o quê? Cair. Por que em cima da carroça não foi gente segurando? Nas varas, para a arca não cair. Ou seja, irmão, não teve o quê? Não teve desculpa, não teve justificativa. Eles não tiveram cuidado e ponto final. Irmão, Deus não olhou assim, ó, eu vou dar um descontinho para ele. Não, tocou dessa vez. Tocou dessa vez. Irmão, sabe por que Deus tem que ser rígido? Porque se ele abre concessão uma vez, tem que abrir o quê? Aí fica aquela coisa. É Deus, o senhor gostava então mais do outro, porque o outro o senhor deixou tocar, esse aqui o senhor matou. Estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, é por isso que com Deus é assim, ó. Preto no... Ali, ó. O que é, é. Por isso que Deus é sim, não tem meio termo, irmão. Portanto, irmão, se você é uma pessoa, aqui, quem está acompanhando pela internet, você é uma pessoa que se habituou a sempre dar justificativa, errar, continua errando e sempre dando justificativa, eu quero dizer uma coisa para você, toma cuidado, porque qualquer hora dessa, você vai quebrar sua aliança com Deus. Então, para de dar justificativa. Começa a ser mais responsável, começa a se precaver, começa a anteceder as coisas, né? Porque o prever é justamente isso. Você imaginar. Irmão, você quer ver uma coisa? A pessoa vai fazer uma viagem. Irmão, viagem é assim? Vou viajar. Pum. O que a gente faz? Planeja a viagem. Para onde que eu vou? O que eu vou levar? Qual é o caminho que eu vou pegar? Tem pedágio? Quanto custa os pedágios? Combustível? Quanto que vai gastar? Irmão, a gente se programa? Irmão, só que na vida não. No dia a dia nós estamos fazendo as coisas de qualquer jeito. A Bíblia diz, irmãos, assim, que o sábio, ele medita naquilo que ele vai responder, ou seja, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele vai produzir. Ele medita, ele para pensar. Portanto, irmãos, eu quero dizer aqui para você reforçar isso. Deus não aceita justificativa. Irmão, e a Bíblia está cheia de exemplos. Eu poderia falar de Saul. Eu poderia falar de um monte de gente aqui que a Bíblia mostra para nós. Irmãos, Deus não aceita justificativa. É por isso, irmãos, que nós precisamos, já que queremos ter uma vida com Deus, nós precisamos, irmãos, então entender que Deus é sério e levar o evangelho a sério. Não é brincadeira, irmãos. Hoje, irmãos, eu fico vendo essa geração, me dá uma dor no coração. Eu fico vendo as pessoas brincando de evangelho, irmãos. Brincando de igreja, sabe? Fazendo uma balbúrdia, sabe, com o evangelho. Sabe, parece que o evangelho virou folclore. Parece que o evangelho virou carnaval. Irmãos, se nós soubéssemos como Deus é santo. Pastor, mas isso é que o senhor está falando da arca é Velho Testamento. Deus era mais assim. É?
Você já leu Atos dos Apóstolos, meu querido? Você já ouviu falar de um homem chamado Ananias e a mulher dele, a esposa dele, chamada Safira? Aquilo ali era Velho Testamento? Desculpa. Aquilo era Velho Testamento? Não, era Novo Testamento. O que os engraçadinhos foram fazer? Olha, você viu? Olha, ele vendeu a propriedade de Deus, você viu? Olha que homem bom. Você viu como as pessoas gostam dele? Vamos também, já que a gente tem posse, vamos vender uma propriedade, vamos dar o dinheiro na igreja para que as pessoas também gostem da gente? Vamos? Vamos. Aí os dois combinaram, venderam a propriedade. Aí, irmão, chegou lá o dia de dar oferta na igreja, né? Aí chegou lá, irmão, e naquele tempo, lembra, já expliquei isso aqui para vocês, os apóstolos ficavam no lugar ali de liderança, eles ficavam assim. O texto diz que as pessoas vinham e depositavam as ofertas aonde? Aos pés dos apóstolos. E naquele dia quem estava lá era Pedro. Irmão, eles vieram e trouxeram. Aí veio Ananias, né? Irmão, eles atrasaram para o culto aquele dia. Pode ver lá no texto, viu? A Safira quis dar uma produzida a mais, sabe? Que era um dia especial, naquele dia da oferta, né? Ela falou, Ananias tá... mulher, e o Ananias está lá, mulher, não vamos atrasar, mulher, que agora... Não, mas eu tenho que dar um trato no cabelo visual, passar maquiagem. Irmão, aquela história que a mulher conhece. E marido conhece, amém? Irmão, ó, pra você ver como isso faz tempo, hein? Eita, os homens estão nessa luta faz tempo, irmão. E aí, irmão, a Safira fica para trás se maquiando, aquela coisa toda, aquele trabalho que deu, e a roupa, e combinando roupa, esse não, Aí, irmão, o Ananias foi na frente. Aí chega lá, irmão, o culto rolando. Irmão, pra você ver, o culto rolando. A Safira estava se produzindo mesmo. Porque, irmão, já chegou a hora da oferta no culto e ela não tinha o quê? Chegado. Irmão, se você ver no texto, o culto acabou e a Safira não chegou. Irmão. Deu trabalho para arrumar aquela mulher. Devia ser uma feiura que só por Deus, irmão. Irmão, presta atenção. Desculpa um pouquinho pela graça, né? Mas é interessante essas coisas da Bíblia. Irmão, e olha o que aconteceu. O Ananias, então, sozinho, veio e colocou a oferta aos pés de Pedro. Irmão, quando ele dá as costas assim, começa a andar, o Pedro fala assim, ei, Ananias! Olha o coraçãozinho de Ananias. Aí ele vai me chamar lá e vai me colocar no pedestal e dizer, que oferta abençoada que você deu, hein? Todo, né? Já esperando receber o quê? Aplausos. Irmão, olha o Pedro. Ananias! Pois não, apóstolo Pedro, vem aqui. Eu falei assim, por que você deixou Satanás encher teu coração para mentir para o Espírito Santo? A propriedade não era sua? Se você não vendesse, não era sua, não estava em seu poder? Agora, por que você prometeu vender e depositar tudo aos pés do Senhor? E agora você não entregou tudo. Por quanto você vendeu a propriedade? Senhor, portanto, você está mentindo. Não, é verdade. Eu retive uma parte. Eu vi aquele monte de dinheiro e retive uma parte. Eu falei, pois é. Mentistes não a homens. Você mentiu para Deus. Irmão, quando Pedro falou assim, ó, você mentiu para Deus. O que aconteceu com Ananias? Caiu duro, morto. Morreu ali diante do altar. Irmão, Novo Testamento, nossa geração, época da dispensação da graça, olha como Deus tratou o mentiroso diante do Espírito Santo. Estou entendendo isso aqui, irmão? Deus é fanfarrão, irmão? Deus é carnaval? Evangelho é carnaval? Caiu duro. Irmão, depois que o culto acabou, quem chegou? Porque a Safira não foi para o culto, irmão. Ela falou, já demorei mesmo, agora eu chegar lá no amém? Ela falou, eu não vou no amém, não. Aí, mas ela esperou acabar o horário do culto. Quando acabou o horário do culto, ela falou, vou lá, que o Ananias, o quê? Não chegou para o almoço, está demorando, vou lá ver. Ela chega lá no templo, irmão, já tinha acabado o culto. Fala lá com o apóstolo Pedro. Tá, apóstolo Pedro, eu estou procurando meu marido. Pois é, ô Safira, deixa eu falar com você também. Vem aqui. Vocês venderam a propriedade por tanto? Eles já tinham combinado em casa? Né? Sim, nós vendemos por tanto. E está tudo aqui a oferta? Está tudo aqui. Eu falei, pois é. Seu marido mentiu, você está confirmando a mentira do seu marido. Você está vendo aqueles rapazinhos ali? Tô. Eles acabaram de enterrar o corpo do teu marido, viu? Não deu tempo nem de te avisar. E porque você se juntou com ele para mentir, você consertou isso no coração de vocês mentir,
para o Espírito Santo, a mesma sentença dele vem sobre você. Irmão, e ela? Morreu diante do altar do Senhor. Pode ler Atos dos Apóstolos, irmãos. Ananias e Safira. Estão compreendendo isso, irmãos? Irmão, aí fica essa geração hoje que não quer saber da palavra, não quer saber de orar, não quer saber de jejuar, não quer saber de se consagrar, não quer saber de se separar das coisas erradas desse mundo. Veja, irmão, não é que tudo que está no mundo não presta. Estão entendendo isso aqui? Não é isso. Porque quando a Bíblia fala, irmãos, né, que o que no mundo há, né, é iniquidade, essas coisas, ele está falando justamente das concupiscências da iniquidade, daquilo que não presta. Tá bom? Então, irmãos, não é que tudo que está no mundo não presta. Tem coisas lícitas, coisas santas. Mas, irmãos, tem muita coisa que não presta. E essa geração desses dias não se importa em se envolver, se lambuzar, se manchar com essas coisas. Mas querem poder de Deus. Querem orar e que os céus o quê? Se abram. Ai, Deus, eu vou orar que nem Elias. Deus, Deus. Vai, irmão. Toma cuidado que o fogo não vai cair no holocausto, não. Vai cair em cima de você. Está entendendo isso aqui, irmão? Porque, irmão, você tem que levar as coisas de Deus a sério. Você tem que levar o seu compromisso com Deus a sério. Irmão, inclusive nas mínimas coisas. Eu já contei aqui para vocês, irmãos, e né, até aproveitando o pessoal que está em casa, irmão, para você ver como que a gente tem que ser prudente, porque às vezes o mundo quer nos levar ao erro. E aí você mancha o teu coração espiritualmente e você não percebe. Uma vez, irmãos, né, vocês aqui já ouviram, mas deixa eu contar aqui, né, para o pessoal. Uma vez no trabalho, uma colega de trabalho, meu querido, né, sexta-feira brava, aquela coisa toda, ela era noiva, né, o noivo dela já tinha ido lá na empresa já algumas vezes, nós conhecíamos ele, né, e tudo, enfim. E aí, irmão, sexta-feira brava, ela quer ir para Gandaia, tomar cerveja com os colegas do trabalho, aquela coisa toda, e não queria que o noivo soubesse. Aí, irmão, eu e mais duas pessoas, nós íamos ficar um pouquinho mais tarde, fazer uma hora e meia mais ou menos, 2 horas de extra, e nós ficamos lá. Ela chegou para mim e disse assim, Marcos, se o meu noivo ligar aí, porque chamava no ramal direto, né? Se o meu noivo ligar aí, aquela coisa toda, fala para ele que eu fui fazer, né? Que eu estou fazendo na hora essa, mas lá no primeiro andar, tá? Lá no pessoal da entrada lá do seguro. Eu falei para ela assim, mas você vai fazer lá? Eu olhei assim, eu falei, mas você vai fazer lá hora essa lá? Falei, não, Marcos, seu bobo. Nós vamos tomar cerveja, nós vamos sair para tomar cerveja, aquela coisa toda ali no barzinho ali e tal, mas é que, né, ele não pode saber. Irmão, eu falei para ela assim, ó, se ele ligar e calhar de eu puxar a ligação, eu atender, e ele perguntar de você, eu vou falar que você foi ao bar tomar cerveja com o pessoal. Ela falou assim para mim, ai Marcos, credo, que horror, vamos ser crente, mas vamos ajudar os outros. Olha. Ela queria que eu, servo de Deus, mentisse para favorecê-la no engano que ela estava fazendo com o noivo dela. Estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, e quantos crentes quer ser engraçadinho para o mundo, amigo do mundo, não quer perder a amizade, não quer, sabe, de repente ser taxado, rotulado como crente, como não sei o quê. Aí o que faz? Não, beleza. Aí liga, não, ela está fazendo essa lá. Você tem um ramal? Não tem. Olha, o pessoal lá desliga lá para poder trabalhar. Está entendendo isso aqui? Aí depois, irmão, chega na igreja, o quê? Senhor, obrigado. Ai, Senhor, meu coração é limpo, meu coração é puro. Sim, irmão? Estão entendendo? Irmão, e o coração não está limpo? O coração não está puro? Coisa nenhuma. Porque no dia a dia, irmãos, eu não ando com o meu coração limpo. Irmãos, quem entrará no santuário de Deus? Os que têm as mãos limpas, o coração puro, irmãos, e que não falem enganosamente, meu querido. Ô, irmão, você quer entrar no santuário de Deus? Você quer viver na presença de Deus? Irmão, tenha um coração limpo. Irmão, a mente pura. Irmão, os seus lábios santificados. Toma cuidado, eu já falei para você, pastor, mas tem mentirinha. Pastor. Irmão, não tem. De novo, para Deus não tem? Mentira é? Mentira. Não importa se é mentira pai ou mentira filho. É mentira. Então, irmãos, você quer a graça de Deus, o poder de Deus? Começa a vigiar nas pequenas coisas e para de dar justificativa, irmão. Para com esse negócio de ficar dando desculpa para tudo. Irmão, eu estou falando em relação às coisas da vida no dia a dia e eu estou falando em relação também, principalmente, às coisas de quem?
de Deus. Para de dar desculpa, para de ficar justificando, porque você se acostuma, e aí, irmão, você se acostuma a se justificar, sabe o que acontece? Você não se esforça para mudar. Você não se esforça para mudar. Irmão, uma vez eu aprendi com um colega meu sobre esse negócio. Olha o que ele falou para mim. Ele falou assim: Marcão, eu perdi um grande negócio, uma grande venda. Ele era vendedor. Ele falou assim: eu perdi uma grande venda. Sabe por quê? Por causa de 4 minutos. Eu pensei assim: 4 minutos? Ele falou, vou te explicar. Era uma empresa assim, assim, assim. Estava marcado, o cara marcou 10 horas em ponto. Falou: ó, eu vou te atender 10 horas. Irmão, beleza, 10 horas. O bichinho chegou lá 10h04. Quando ele tocou lá na coisa lá, tal, não sei o que, papapá, mandou chamar lá em cima, avisar que ele tinha chegado. Irmão, a resposta foi: tem que voltar. Porque o patrão lá, tinha lá o nome do homem lá, não vai te atender. Irmão, sabe o que era o patrão, o dono da empresa? Era um alemão. Eu não sei se vocês sabem. Os alemães, irmãos, eles são rígidos, pragmáticos. Irmão, você marcou com ele 10 horas, irmão, chega 9h30. Irmão, não chega 10, você marcou 10, não chega 10:01 não. Irmão, não chega 10:02 não. Nem... Para não chegar esbaforido, né? Viu? Irmão, eles não têm tolerância nenhuma com isso. Porque eles foram criados assim e são assim. Parece um relógio, irmão, suíço. Estão entendendo isso aqui? Eles não aceitam o justificativo. Irmão, não estou falando de alemão made in Brasil, não, tá? Porque de repente, alemão made in Brasil, você pode encontrar uns aí já meio... Qual é, bicho? Aí, tá? Estou falando de alemão mesmo, irmão. Esse cara era alemão mesmo, a empresa trouxe a empresa dele aqui para o Brasil. Irmão, esse meu colega falou para mim: eu perdi por causa de 4 minutos. Ele falou assim, ó, mas eu aprendi. E agora nem com o alemão, até com o brasileiro, eu chego no horário. Ele falou agora. Tá, irmão, ele aprendeu. Mas ele teve que ter o quê? Uma perda. Irmão, o que você está esperando para endireitar essa área da sua vida? Sabe, parar de dar justificativas. Sabe, ficar dando desculpas. Irmão, é preciso que nós entendamos, meu querido, que tudo isso faz parte do nosso caráter e reputação, sim ou não? Fulano vai vir. Ih, aquele lá, bicho, espera sentado. Irmão, que coisa, hein? Aquele é um furão. Ixi, ó. Tá entendendo isso, irmão? Você não percebe que essas coisas vão moldando você e dando, né, formando o seu caráter diante das pessoas. Aí você não entende. Aí depois você não compreende porque certas portas não se abrem, porque certas coisas não acontecem. Por quê? Porque você está acostumado a dar justificativas. Desculpas. Irmãos, e aí para a gente voltar aqui para poder caminhar com vocês. Meus amados, não viva uma vida de justificativa diante de Deus. Por que você não está tendo, e aqui eu não estou apontando para ninguém, por que você não está tendo uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida dedicada ao Senhor? O que está te impedindo? O que está te atrapalhando? Você precisa saber responder isso. E você precisa, muito mais do que saber responder, identificar essas coisas, irmão, se dispor a mudar. Senhor, peraí. A Bíblia Sagrada diz que há tempo para todas as coisas. Por que eu não estou tendo tempo para me dedicar a Deus? Por que eu não estou tendo tempo, né? Eu não estou encontrando tendo tempo para poder me dedicar à oração, à meditação na palavra? Irmão, sem desculpas e sem justificativas. Aí, irmão, você vai começar a sondar, e aí Deus, até nesse esforço que você fizer, o próprio Deus vai te ajudar a você identificar aquilo que está roubando o seu tempo para estar com Deus, meu querido. Amém, meus amados? Então, meus irmãos, a oração, ela libera o poder de Deus. Através da oração, Deus manifesta o poder dele. Mas, irmãos, eu preciso ser uma pessoa que tem um compromisso com Deus verdadeiramente. Elias, para eu poder pular para outro ponto,
Elias era um homem, meu querido, sujeito às mesmas fraquezas. Ele era ser humano como nós. Todavia, Deus o usou de uma maneira tão poderosa, irmãos, porque ele era uma pessoa que tinha compromisso de oração. Irmãos, para eu poder encerrar esse ponto aqui, se você ler Atos dos Apóstolos capítulo 3, que eu já pedi para vocês aqui 1000 vezes ler sobre isso, irmão, você vai ver que a cura daquele homem paralítico na porta do templo. Irmãos, o que Pedro e João estavam indo fazer no templo? Eles estavam indo orar, porque a Bíblia diz que era a hora da oração. Então eles subiam para o templo para orar. Irmão, olha o compromisso de oração que eles tinham. Então, irmão, tem um compromisso de oração em nome de Jesus. Amém? Tem um compromisso. Esses dias atrás, irmão, eu dei um exemplo para vocês que quando eu estava trabalhando, né, como CLT aí, meus amados, o que eu combinei com Deus? Eu fazia. Irmão, eu não estou falando isso para vocês obrigados a fazer, não. Estou dando um exemplo. Irmão, eu combinei com Deus, Senhor, eu tenho uma hora de almoço? Tenho. Senhor, meia hora eu vou dedicar a oração e meia hora eu vou fazer minha refeição. Irmão, e foi o que eu combinei com Deus. Já falei para vocês, subia lá no topo do prédio, fazia minha oração, descia, ia no restaurante que era do outro lado lá da Berrine. Irmão, almoçava ali minha saladinha, meu coisinha, uma carninha, um negocinho lá e tal, e voltava para o escritório. Estão entendendo isso aqui, irmão? Irmãos, e ali, ó, com Deus. Mas, irmão, conta, pastor, não dá porque eu trabalho. Pois é, irmão. Pastor, mas não dá porque... Pois é, irmão. Até quando? Até quando você vai ficar nessa situação? Pastor, sabe, pastor, eu até quero... Pastor, mas às vezes eu fico tão estressada, pastor. Pois é, aí que tem que orar mesmo. Aí tem que buscar Deus. Irmão, você só vai ter o poder de Deus fluindo na sua vida, através da sua vida, quando você aprender que uma vida de oração faz com que o poder de Deus flua através da sua vida, em nome de Jesus. Estão entendendo isso aqui? Vida de oração, comunhão com Deus. Irmãos, eu sei que quando a gente fala de oração, lógico, vida na palavra, obediência à palavra, obediência a Deus, sem dúvida. Mas, irmãos, sem uma vida de oração, de consagração a Deus, o poder de Deus não vai fluir através da sua vida. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais para poder encerrar a mensagem com vocês, irmãos. Irmão, por favor, eu vou dar um exemplo para vocês. Por favor, abre a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Lá no Velho Testamento agora. Pastor, através da oração, realmente, pastor, o poder de Deus é liberado? Deus, ele opera através, pastor, da oração? Vamos ver isso na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, acharam? Velho Testamento agora, olha só, irmãos. Irmãos, eu vou ler a partir do versículo 9, depois eu explico o contexto que a gente vai falar de Ana, vocês conhecem a história da Ana, mas é importante dentro dessa mensagem sobre oração. Versículo 9, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo de quem? Onde que eles estavam, irmãos? No templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho, varão, um homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em... Irmão, olha, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho? Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz.
e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, que está em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor, o que, irmãos? E o Senhor se lembrou dela. Se você entrar aí nos versículos seguintes, você vai ver que ela engravidou, e ela engravidou do menino que ela deu o nome de Samuel. Ou seja, Samuel, aquele a que Deus ouve, né? O ouvido por Deus, né? E aí é sinal daquilo, né? Ela foi ouvida por Deus e aí Deus deu para ela o menino. Meus amados, para eu falar sobre poder de oração, liberado através da oração, eu estou falando do caso de Ana, meu querido, que eu citei esses dias, mas hoje eu vou falar um pouquinho com mais propriedade, tá? Irmãos, a Ana, ela era uma mulher que nos dias dela, naquele tempo, ela passava uma situação muito... Irmão, não dá nem para falar uma situação triste e difícil. Irmão, era algo deplorável. Ela não gerava filhos, então logo se deduziu, é estéril. Naquele tempo, irmãos, como era costume dos homens, pegava uma outra mulher, colocava dentro de casa para gerar filhos. Ainda que ele amasse a esposa, tal, mas se a esposa é estéril, colocava outra mulher dentro de casa para gerar filhos. O Eucana fez isso. E o Eucana foi lá, pegou uma outra mulher, a Penina, e colocou dentro de casa. E começou a se deitar com essa mulher e fazer filhos. Cada ano era um filho. Irmão, só que tinha um detalhe, o Eucana saía para trabalhar. Quando o Eucana estava fora, porque o Eucana em casa, a Penina não ousava, meu querido, levantar a voz para Ana. Mas quando o Eucana saía, a Penina ia lá, meu querido, e começava a dizer para ela, sua inválida, sua estéril, sua isso, aquilo, outro, você não presta nem para dar filho para o seu marido, olha quantos filhos eu tenho, por isso que o seu marido me ama, aquela coisa toda. Irmão, olha a desgraceira, todos os dias. Era ofendida, irmão, devastada com aquelas palavras, irmão, lembrada dos seus problemas, todos os dias era humilhada. Aí, irmãos, quando o Eucana chegava do trabalho, a Ana estava com os olhos inchados, chorou o dia inteiro. E aí ele chegava e falava assim, mulher, mas Ana, por que você está chorando? Ana, você não tem motivo para chorar. Olha a casa, você tem tudo. Olha, a Penina está aí, mas eu te dou as melhores coisas, porque você é minha esposa e eu te amo. Só porque você não tem filho, eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Irmão, olha que marido insensível. Insensível. Irmão, aí que a Ana chorava mais ainda. Irmão, e aí a Ana estava numa situação, presta atenção. Brigar com a Penina ia resolver? Não. Pedir para o marido dela ia resolver? Irmão, só existia uma coisa. Só existia um alguém capaz de mudar verdadeiramente aquela situação dela. E ela sabia quem era. Esse alguém era quem? Deus. Porque o quadro dela era impossível. Irmão, e é um detalhe. Para ela calar a boca daquela adversária dela, irmão, apenas uma coisa poderia fazer isso, que era ela gerar o quê? Só que isso era impossível porque ela era estéril. E a irmã, ela falou, mas Deus é Deus de impossíveis. E aí o que a Ana fez, irmãos? Ela começou a ir para o templo. Acompanhar o marido dela nas idas ao templo. E aí, irmão, eles subiram para Siló, onde estava o templo naqueles dias. E aí, irmãos, eles comiam, faziam, né, eles iam lá visitar o sacerdote, entregar as ofertas, aquela coisa toda, e aí eles tinham um banquete. A Ana se levantava do banquete, ela ia para um alpendre, para uma pilastra lá do templo, no alpendre do templo de Salomão, ela ficava lá. Irmão, a uma certa distância. Enquanto o marido dela e o sacerdote estavam aqui sentados à mesa, ela estava lá no canto, fazendo o quê? O que ela estava fazendo, irmãos? Orando. Você pode ler, nós acabamos de ler no texto, ela ia orar no templo. E aí chega lá, ela começa a orar. Irmão, chega o momento da oração, e o sacerdote percebeu que os lábios se moviam, mas não saía mais o quê? Voz. Irmão, de tanto que ela estava amargurada, de tanto que aquilo doía, de tanto que aquilo fazia ela sofrer, chegou um momento que a voz já não saía mais. Só os lábios se moviam. E aí o Eucana, o sacerdote até falou, o Eli, sacerdote, até falou assim, peraí, ô Eucana, parece que a tua mulher, acho que ela bebeu muito vinho, acho que ela exagerou, e ao invés de só beber, ela está embriagada, viu? Olha lá, ela está assim, não está saindo voz não.
Aí o sacerdote, irmão, o Eli era terrível, irmão. Ô, Ana! Ainda atrapalhando a oração da mulher, né, irmão? Ô, Ana! Eu tô achando que você tá embriagado. Você bebeu demais, não? Aí a Ana, meu querido, terminou a oração dela, se levantou e falou, olha, o Eli, sacerdote, eu não estou embriagada, não. Eu não exagerei no vinho e na bebida forte. Mas eu estou derramando a minha alma na presença de Deus. Eu estou falando para Ele dos meus desgostos, das minhas dores, do que me aflige, do que me machuca. Eu estou falando para Ele dos meus impossíveis. É isso que eu tenho falado com Deus. Todas as vezes que eu venho aqui, que você me vê fazendo isso, eu estou orando, eu estou falando com Deus, eu estou falando com aquele que é o único que pode mudar minha história e minha situação. E aí, irmão, ela fez isso várias vezes. Aí a Bíblia relata para nós aqui, que nesse dia aqui específico, ela foi e fez a mesma coisa. Aí terminou tudo, foi para casa. Quando ele chega em Ramá, meu querido, chega em casa já tarde da noite, eles vão descansar. Irmão, a Bíblia diz assim, ó, e Eucana, marido dela, conheceu a Ana. Eu já expliquei para você, irmão, que se conhecer é relação íntima, tá? Então, eles tiveram intimidade, relação íntima. Aí olha o que a Bíblia diz, e o Senhor se lembrou da Ana. Irmão, Deus se lembrou do quê? Das orações que ela fazia. Irmão, ela fez uma oração só? Não, ela foi orando até vir a resposta. Porque a Bíblia diz que Deus se lembrou dela. Ou seja, irmão, do que Deus se lembrou? De que aquela mulher ia ao templo, e todas as vezes que ela ia ao templo, ela orava, ela derramava, ela falava daquelas situações. Irmãos, e todas as vezes, olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Todas as vezes que você vai à presença de Deus e ora, as suas orações ficam gravadas diante de Deus. A Bíblia diz que as salvas, meu querido, onde as orações dos santos, né? O que é santos? Nós que fomos santificados em Cristo. A oração dos santos estão numa bandeja que os anjos recolhem. E depois eles vão lá, está escrito em Apocalipse, eles vão lá e apresentam a Deus. E Deus depois vai lá e derrama. Ou seja, as nossas orações, elas chegam diante do Senhor. Irmãos, e quando elas enchem a bandeja, é hora de Deus responder. A Ana encheu as bandejas de Deus de oração. E a Bíblia diz que Deus se lembrou dela. Aí Deus falou assim, olha a Ana, que todas as vezes está lá no templo orar. Olha, ela tem falado desse desgosto. Sabe uma coisa? Hoje chegou o dia da Irmão, se você busca Deus e se você ora a Deus, chega o dia da resposta, viu? Pastor, mas eu tenho orado, a resposta ainda não veio, porque não é hora ainda. Deus sabe o tempo, Deus sabe o modo, Deus sabe o momento de responder a sua oração. Pastor, mas para mim eu acho que já passou. Pois é, irmão. Ajuste o teu relógio com o relógio de quem? De Deus. Você precisa aprender a confiar nele. Pastor, mas a dor está grande. Pois é, você imagina a Ana, meu querido. Quantas vezes ela foi ao templo? Quantas vezes ela orou? E voltava para casa e não tinha resposta. Ela voltava de novo no templo sem resposta, mas orando a Deus. Estão entendendo isso aqui? Irmão, eu não sei quanto tempo você tem que esperar, suportar e esperar pela resposta do Senhor, dos seus impossíveis nas coisas que estão difíceis para você. Mas uma coisa eu sei, meu querido. Permaneça fiel, permaneça buscando a Deus, permaneça clamando ao Senhor, porque, irmão, o dia da resposta vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Porque Deus, irmãos, Ele responde orações. Olha o que Ele disse através do profeta Jeremias. Clama a mim. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu me esquecerei de você, é isso? Eu deixarei você sem resposta, é isso? Não. Clama a mim e responder-te-ei. E eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. O que você não está vendo agora. O livramento, a cura, a libertação, a transformação. O que você não está vendo agora, eu vou mostrar porque eu vou fazer na sua vida em nome do Senhor. Amém, meu querido? Estão entendendo isso aqui? Irmão, clama a Deus, busca o Senhor. Tem uma vida de oração, coloca essa sua situação impossível, coloque em oração, mas irmão, é para orar mesmo, é para buscar Deus mesmo, coloque em oração, e você vai ver se Deus não responde. Olha a Ana, meu querido, a Ana está com a vida destruída, com o seu lar, meu querido, tomado por intriga todos os dias, ela não tinha paz na sua própria casa, ela não tinha compreensão do seu marido, ela tinha uma adversária que a perseguia todos os dias dentro de casa, que ofendia, irmãos, ou seja,
a vida da Ana, para usar uma linguagem de hoje, que muitas pessoas usam, a vida dela era um inferno. Um inferno. Mas, irmãos, ela falou, eu conheço alguém que muda todas as coisas. E eu vou falar com ele, porque ele é o único que pode mudar. Meu marido não pode mudar. Minha adversária não vai mudar o tratamento dela comigo, porque ela não quer. Nada vai mudar na minha situação. Se depender de homens, se depender de pessoas. Mas aquele que é todo poderoso, se eu buscar, ele vai responder. E o que ela faz? Ela vai buscar a Deus. Irmãos, e ela muda toda a história dela, toda a situação, através do quê? Da oração. Amém, meus amados? Irmão, por que você está achando que na sua vida não vai funcionar? Por que a gente abandona, meu querido, uma vida de oração? Por que a gente deixa de orar? Ah, pastor, é porque tem hora, pastor, que a gente desanima. Porque, pastor, a gente vai orando e parece que a coisa não está mudando. Pois é, irmão, acabei de falar para você, você imagina a Ana. Vou lá orar hoje. Ela orou, derramou a alma. Deus vai se lembrar de mim hoje, irmãos. Passa mais um mês, nada. Vou orar de novo. Mais um mês, nada. Você já pensou nisso, irmão? Mas ela não desistiu. Você lê o versículo, olha que coisa interessante. Aí onde você estava, aí mesmo. Irmão, olha o versículo 12. Aí, ó o versículo, vamos ler de novo o versículo 12. Ó, 12. E sucedeu o quê? O quê, irmãos? Perseverando ela em fazer o quê? Em orar. Onde? Perante o Senhor. Irmão, o que ela estava fazendo? Perseverando em oração. Não é o que a Bíblia ensina para nós, igreja, nos dias de hoje? Perseverai em oração, orai sem. Irmão, olha o que a Bíblia fala para nós. Perseverai em oração, orai sem. E o que o crente faz hoje em dia? Mas, irmãos, essa mesma geração que não ora, essa mesma geração que não busca de todo o coração, quer poder, quer céu aberto, quer ver fogo caindo do céu. Não vai, irmão, não verá. Porque, irmão, é preciso ter uma vida de oração. Lembra que eu estou batendo nesse ponto com vocês? Ter uma vida de oração. Irmão, para viver você precisa comer todos os dias, sim ou não? Cuidar de você todos, não precisa? Irmão, vida de oração. Você precisa orar constantemente. Seja a oração que você reserva aquele tempo para dobrar o seu joelho e buscar Deus. Seja, irmão, você está fazendo qualquer coisa, mas em orar, em oração, no Espírito, não importa. Ore, busque a Deus, fale com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Irmão, eu aprendi isso ao longo da minha vida, eu tenho ensinado para vocês, porque eu aprendi, eu tenho procurado sempre fazer isso, eu tenho vivido dessa maneira, sabe? Quantas vezes, irmão, dentro do ônibus, indo para o trabalho, e ali, irmãos, ó, ali, ó, encostado ali no vidro, falando com Deus, sabe? Olhando pela janela do ônibus, falando com Deus, e de repente, eu já falei isso para vocês, irmão, quantas vezes eu falei, Senhor, eu preciso de uma direção. E aí, irmão, olhando, irmão, indo trabalhar, olhando pela janela do ônibus, eu vejo uma cena, Deus me permite ver uma situação, e Ele me dava uma resposta. Olha aí a resposta. Estão entendendo isso aqui? Sabe por quê, irmão? Porque você está ligado com quem? Com Deus. Você está numa vida de oração com Deus. Irmão, aí Deus usa tudo para falar com você. Deus usa tudo para poder suprir sua necessidade, para trabalhar na sua vida, meu filho. Estão compreendendo isso aqui? Mas, irmãos, vai falar isso para essa geração hoje. Irmão, uma vez, os antigos aqui vão lembrar. Quando a gente estava lá no outro ministério lá, uma vez eu falei pro pessoal da música assim, ó, pessoal da música, hoje são vocês que vão, não são os obreiros não, hoje vocês vão impor as mãos sobre as pessoas aí para pular os demônios para fora, aí libertar as pessoas, curar as pessoas. Ai não, pastor, não, irmão, foi um desespero. Foi um desespero. Eu falei assim, mas irmãos, que medo que vocês não estão preparados, não? Ai, não, pastor, tem que se preparar. Falei, irmão, aí, irmão, tem aquela máxima que eu sempre digo aqui para vocês. Um soldado,
ele não se prepara, ele não vai se preparar quando estoura a guerra. O soldado se prepara quando? Antes. Amém, meu querido? Irmão, eles achavam que era só para a igreja o quê? Ai, Jesus, I love you, Jesus. Canta, igreja, I love you, Jesus. Cheguei lá, irmão, falei, hoje é vocês. Obreiros, encosta aí, que agora são os levitas, que eles gostaram de usar essa expressão levita, né, irmão? Hoje eles vão levitar. Irmão, foi um desespero desses músicos, irmãos. E aí, irmão, eu, logicamente, com a sabedoria que Deus nos dá, falei, irmãos, aí eu falei, não, pode deixar, os obreiros vão fazer. Eu não deixei eles pôr, porque, irmão, poderia acontecer alguma coisa pior, amém? Poderia manifestar uma entidade e machucar um deles, já que eles não estavam com essa fé. Mas, irmão, serviu de lição. Serviu de lição. Irmãos, pega essa geração, essa juventude hoje na igreja. Está fazendo carnaval na igreja. Só quer saber de evento. Irmão, marca um culto de oração com eles para você ver. Hã? Juventude, culto de oração. É perigoso até sair da igreja, irmão. Vou procurar outra igreja, porque essa aqui tem oração. Deixa eu procurar uma que só tem evento. Estou entendendo isso aqui, irmão? Meus amados, vida de oração. Olha o que a Ana está fazendo. Perseverando em orar perante o Senhor. A Bíblia diz para nós, orai sem cessar. Perseverar em oração. Lembra? Aprendemos domingo retrasado, Jesus, em Lucas 18, contando a parábola do juiz Inico, que a viúva bateu na porta do juiz. Era uma lição sobre o dever de orar? De orar? De vez em quando, é isso? De orar só quando o calo aperta, é isso? De orar sempre, sem nunca desfalecer. Oração, irmão. Irmão, você tem enfrentado um problema com enfermidade, com doença? Pastor, eu tenho. O que o médico disse para você? Pastor, o médico disse que não tem cura, não. Não vai me matar, mas é remédio para o resto da vida. E aí, você vai aceitar esse diagnóstico e viver assim? Ou você acredita que Deus pode mudar essa sentença e mudar essa história em nome de Jesus e te curar? Pastor, e aí? Como está você na sua família? O diabo está entrando dentro do seu lar, meu querido? Corrompendo teus filhos? Arrebentando com a mente do seu marido, da sua esposa, colocando um monte de besteira, até pensamento de separação, de divórcio? O diabo está causando intriga lá, briga todo dia na sua casa, de repente, do nada, irmão, começa a briga e ofensa? E você vai assistir tudo isso? Tá bom desse jeito? Ou você vai começar a se colocar em oração, meu querido, e falar, Satanás, fora do meu lar, porque a minha casa vai servir ao Senhor em nome de Jesus. E eu te repreendo, espírito de confusão, de briga, de contenda, espírito de ofensa, espírito de traição, de adultério, te repreendo em nome de Jesus. Sai da mente do meu marido, da minha esposa. O que você vai fazer, irmão? Você vai orar ou você vai esperar o caldo entornar? Porque, irmão, é interessante como muitas pessoas esperam o caldo o quê? Entornar. O caldo entornou. Deixa eu ver agora o que eu vou fazer. Lembra, irmão, que eu falei para vocês? Nessa série de mensagens? O problema, irmãos, é que nós estamos sempre correndo aonde? Atrás. A coisa acontece, aí nós vamos ver o que fazer. Irmão, a gente devia estar o quê? Na frente. Está tudo bem. Graças a Deus, meus filhos são uma bênção. Continue orando para que eles continuem bênção. Porque o mundo aí, irmão, está engolindo essa geração. Amém? Engolindo essa geração. Hoje, irmão, você pega criança com 8, 9 anos, irmão, cheio de malícia. Malandragem, maldade, irmão. Você olha assim e fala, meu Deus! A Bíblia Sagrada fala que antigamente, irmão, com 12 anos que ia começar a ter uma noção de alguma coisa. Agora não. 6 anos está dando nó em pingo d'água. Irmão, a gente vai ficar assistindo? Não, pastor, normal, é fase. Irmão, é fase. É a fase do Satanás. Irmão, nós não podemos... Olha, presta atenção. Irmão, eu estou falando isso não é para ser cômico, não. Eu sei que a gente dá risada, porque, né? A minha intenção não é ser cômico.
A minha intenção é acender um sinal de alerta. Irmão, a coisa está cada vez pior. Só piora, ladeira abaixo. Nós estamos vendo uma corrupção, meu querido, até nas crianças hoje em dia, e nós vamos ficar assistindo, e aí nós vamos entrar nessa mentalidade do mundo. Não, é normal, é fácil. Não, pastor, eu vi um doutor em não sei o quê, em psicoanálise, falando que é, pastor, uma fase, porque nós temos lá não sei o que aqui. Aí você está nessa. Irmão, nada contra a ciência, nada contra os estudos. Eu sei que a ciência, a psicologia e tal, essas coisas, outros tipos de ciência, ajuda bastante. Amém, meu querido? Estão entendendo aqui? Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que a gente não pode olhar essas coisas, ver a coisa acontecer, degringolar. Por quê, irmão? Porque se a gente aceita aquilo como uma fase, a gente não sabe o que vem o quê? Você não sabe o que vem depois. Você não sabe o que vem depois. Porque, irmão, se tem uma coisa que eu sempre falo para vocês, ó, presta atenção, a sanidade e a loucura, o que divide as duas é uma linha muito tênue. Eu sempre falei isso aqui para vocês. Portanto, irmão, não conte com a sorte. Irmãos, se precaveja. Acompanhe seus filhos, suas crianças. Sabe? Marque em cima mesmo. Você vai sufocar a tua criança. Não é sufocar não, tem que acompanhar mesmo. Tem que saber com quem está falando, com quem está conversando. Tem que ir na escola. E não é só no dia de reunião de pais não, viu, irmão? Tem hora que eu vou lá buscar o Arthur, a gente vai fazer alguma coisa, que agora ele vai de transporte escolar, vou buscar o Arthur na escola lá, porque a gente vai fazer alguma coisa e tal. Irmão, já aproveito lá e já falo com as pessoas lá, quando ele conta alguma coisa, já conto lá, já falo. Tá acontecendo isso e aí? Estão entendendo isso aqui, irmão? Você tem que estar em cima. Porque você não sabe o que pode acontecer. Então, irmãos, tem que parar de ficar correndo atrás e começar a correr aonde? Na frente. Está preparado para tudo. Amém, meus amados? Preparado. E isso, irmão, você só consegue através de uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração. Você precisa colocar em oração. Mesmo quando tudo está bem. Você precisa estar orando. Porque, irmão, oração é interessante, né? Oração não é apenas, né, você não ora só quando as coisas estão ruins. O crente, irmão, ele criou um estigma de que oração é só para quando a coisa está ruim. Só quando tem problema. Aí vamos orar. Irmão, a oração é algo que tem que ser o quê? Contínuo. Jesus, irmãos, ele orava constantemente. Até nos dias que a coisa estava mais leve para ele, ele orava. Porque não tem esse negócio, irmão. No dia mal vou orar. Não. Orai sem cessar. Ana perseverou em orar. Irmão, persevere. Deus tem cura para você. Deus tem libertação para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Deus tem portas abertas para a tua vida profissional, para os teus negócios, em nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, é preciso preparar o campo em nome do Senhor. Porque, para eu poder encerrar a mensagem, o mundo espiritual, irmãos, o mundo espiritual, ele é real, ele existe. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, irmão, que é importante lembrar. O adversário da sua alma, que se chama diabo, o maligno, ele não brinca em serviço, irmãos. Ele está todos os dias, 24 horas por dia, maquinando, arquitetando, manipulando pessoas, manipulando situações para, irmãos, atingir a vida de pessoas. Veja, todos os dias, 24 horas por dia, porque ele é espírito, não dorme. Amém? Trabalhando como atravancar a nossa vida. E aí, irmão, o crente não quer orar? O crente não quer saber de oração? Não quer saber de conhecer a Deus? Não quer saber de aprender? Para vir para a igreja é uma luta desgraçada. Irmão, parece que olha. Aí o que você espera da vida? Aí sabe o que acontece, irmãos? Depois essas pessoas que não quer saber das coisas de Deus, não quer saber de ter uma vida de oração, não quer saber de aprender, são aquelas pessoas que depois vão encher o saco de quem? De quem? De quem, irmãos? Fala, irmão, fala. De quem? Aí, irmão, vem perturbado, cheio de problemas, cheio de não sei o quê. Aí vou falar com o pastor, vou falar com o pastor. Irmão, eu já falei para vocês.
Eu já estou meio que rodado. O pneu já está meia vida. Irmão, não dá para segurar a carga de ninguém, não. Amém, meu querido? Jesus, ele ensinava as pessoas, irmãos. Quem não queria? Jesus ficava adulando? Eu vou lá ver por que a pessoa não veio no culto hoje. Jesus era assim, irmão? Vê lá, lê na Bíblia para você ver. Lê. Não era assim, não, irmão. Jesus era assim, ó. Quem quer? Ó, siga-me. Quem quer? Vem. Irmão, até isso hoje, as pessoas, até isso mudou hoje. As pessoas querem que o pastor pegue no colinho. Vem, eu vou ensinar, eu vou carregar você, tá bom? Eu não quero, vem, quer sim. Você quer? Não, eu não quero não, você não sabe o que é bom para você ainda. Vem, o pastor leva você. Irmão, pelo amor de Deus. Irmão, a gente está no mundo de adulto, não é um mundo de infantil não, meu querido. Né? Aí fora tá esse negócio, né, de adulto chupando chupeta, vocês viram, né? Vocês viram essas doenças do ser humano aí, irmão? Adulto chupando chupeta, pondo fralda. E não é porque tem problema não, irmão, é porque... eu me... Hã? A foto na surra, irmão. O que a foto na surra não faz, né, irmão? Irmão, pondo fralda, chupando chupeta. Adulto, é porque lá atrás, lá quando eu era criança... Irmão. Hã? Para tirar ansiedade, irmão. É porque a pessoa é muito ansiosa, ela está passando por problema, para tirar ansiedade, ela chupa chupeta. Irmão, isso é sério. Eu não estou inventando, não, isso é sério. Tá aí, ó. Porque começou com esse negócio da adultização, lembram? Que foi esse negócio que estava esses dias aí falando dessa coisa. Irmão, como se fosse novidade, né? Enfim, de adultização. Aí, irmão, apareceu a infantilização. Aí começou a mostrar o inverso, os adultos que se fazem como... Irmão, hoje, na igreja está exatamente a mesma coisa. Gente, irmão, que devia ser adulto na fé, maduro na fé, se porta como o quê? Como o quê? Criança, bebezinho, com o pastor de Cali, aquela coisa... Aí não pode falar certo, tudo machuca, assim ou não? Mamãe bigou. Papai bigou. Aí o pastor fala um negócio assim, pastor bigou. Eu vou sair da igreja. Irmão, pelo amor de Deus. Onde você quer chegar desse jeito? Que poder que você quer desse jeito? Que unção de Deus você quer desse jeito? Que batismo com o Espírito Santo você espera desse jeito, irmão? Ô, irmão, meu Deus do céu, a gente tá no... Irmão, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Vocês viram o que aconteceu na Nigéria? 7.000 cristãos. A primeira conta, tá? Porque está continuando. 7.000 cristãos assassinados. Você está vendo o que a China está fazendo esses dias? Dando sumiço em pastor, em missionários, em crente, prendendo outros. Vocês viram? Vocês estão vendo isso? A gente, irmão, a igreja livre que somos nós, devíamos estar fazendo o quê? Orando. Clamando. Não, nós estamos o quê? Irmão, olha a situação da igreja no Brasil. Aí depois o pastor que é bruto, irmão. É o pastor que não presta depois. Irmão, nossos irmãos estão sendo mortos, meu querido. Assassinados, perseguidos. Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? Eu tenho falado em oração, ontem a gente estava orando, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, tem misericórdia da sua igreja perseguida. Eu falei, porque a Bíblia diz que quando um membro padece, irmãos, todo o corpo padece junto. Pastor, isso é lá na Nigéria. Irmão, será que nós somos tão carnais que a gente não se importa? Isso não dói na gente, não? Sabe, irmão, enquanto isso, no Brasil, nós estamos com esse carnaval na igreja. Essa palhaçada na igreja. Sabe, essa meninice. Enquanto, irmãos, pessoas estão morrendo por causa da fé em Jesus Cristo. Morrem, mas não negam Jesus Cristo. Estão entendendo isso aqui? Se você não viu isso ainda, pesquisa aí, em vez de ficar olhando dancinha em TikTok, coloca lá, perseguição de cristãos na Nigéria. Coloca lá. Aí vai mostrar uma cena assim, que vocês vão ver assim, ó. Aquela multidão, parece o Vale de Ossos Secos, irmão. De corpos assim, ó, cobertos com lençol branco.
Dá uma olhada lá, vê se isso te comove. Vê se isso desperta você para o Evangelho. Estou entendendo isso aqui, irmão? Irmão, a igreja do Brasil precisa orar. Sabe, a gente precisa se levantar em oração, irmãos. A gente precisa, como cristão, e não só quando a gente está aqui na igreja, mas orar, irmão, todos os dias das nossas vidas. Porque orar é um dever, meu querido, é uma dívida que nós temos. Nós aprendemos domingo passado, retrasado. É uma dívida, irmão. Orar é um dever. E a gente não está tendo essa vida de oração. Portanto, irmão, você quer a unção de Deus, poder de Deus? Pastor, eu quero agir na minha vida e através da minha vida, tocando em pessoas. Pastor, eu quero que a graça de Deus tome a minha vida e quando eu orar pelo enfermo ele seja curado, pelo cativo ele seja liberto. Pastor, eu quero que Deus me use. Então, irmão, consagra a tua vida a Deus. Consagra a tua vida a Deus. Você que está muito tempo no Evangelho, você que está pouco tempo no Evangelho, não importa. Deus não tem negócio de tempo de experiência não, tá? É hoje. Aceitou a fé hoje, começa hoje. Deus trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Estão entendendo isso aqui, irmão? É hoje, não tem tempo de experiência não. Deus não vai olhar do céu e falar, deixa eu ver aqui, esse aqui está só 2 dias na igreja. Não, esse aqui está só 3 meses. Não, é só a partir de 1 ano. Não, irmão, com Deus não tem isso. Creu, irmão, Deus libera. É a fé que move o coração de Deus na sua vida. Então, creia, clame a Deus, ore a Deus e fala, Senhor, eis-me aqui, use a minha vida. E Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Irmão, ser usado por Deus não é exclusivo de pastor não, tá? Não é exclusivo de quem está aqui no púlpito, não. É quem crê. É a igreja. Você vai ser usado por Deus. E você pode ser usado por Deus muito mais. Então consagra a tua vida na mão de Deus em nome de Jesus. Compreenderam isso, irmãos? Irmãos, a história da Ana. A Ana mudou a situação dela ou não? Mudou. E mudou através de quê? Era impossível o caso dela? Era? E como é que mudou? E como que se tornou possível? Por meio da oração. Então, irmão, não tem segredo não, tá? Pastor, não tem outro negócio não? Não tem, irmão. Ai, pastor, mas não tem. Pastor, não tem um remedinho, um comprimido para comprar na farmácia, tomar e resolver? Não tem. É oração. Vida de oração. Não tem segredo. Tá bom, meus amados? Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai celestial. Em nome do Senhor Jesus, eu oro ao Senhor depois de ouvirmos a sua palavra e hoje mais uma vez estamos falando de oração e do poder, meu Pai, que é liberado através de uma vida de oração. O apóstolo Tiago disse, meu Pai, que se está alguém aflito, deve orar, se está doente também deve ser feita oração, ou seja, Pai, para esses conflitos no mundo, esses problemas emocionais de aflição, para os problemas de doenças, enfermidades, Pai, a palavra de Deus nos orienta a buscar a Deus e orar acerca dessas coisas. O aflito, meu Pai, ele é consolado, renovado e fortalecido. O doente é curado, o cativo é liberto, Pai. Até aquele que carrega suas culpas e seus pecados, os pecados lhe são perdoados, Pai. Senhor, a Ana, meu Pai, ela era uma mulher amargurada, Pai. Era uma mulher que sofria, Senhor, um mal terrível dentro da casa dela, Pai. Meu Deus, todos os dias humilhada, pisada, Senhor. Todos os dias era ela lembrada de seus fracassos, meu Pai. Mas a Ana, Senhor, pôs um propósito em seu coração. Ela começou a ir ao templo. E indo ao templo, ela começou a orar e buscar a Deus em oração. E a Bíblia diz que ela perseverava em orar perante o Senhor. E ela derramava sua alma em oração. E ela falava daquilo que trazia desgosto, daquilo que doía, daquilo que fazia ela sofrer. Ela começou a colocar essa causa diante do Senhor em oração. E a Bíblia diz que chegou um dia, meu Pai, que o Senhor se lembrou da oração dela, meu Pai. E o Senhor a visitou com poder. E naquele dia o Senhor mudou, arrancou aquela esterilidade, que era algo impossível. O Senhor arrancou a esterilidade e ela se tornou mãe de filhos, Pai. Meu Deus, como a sua palavra diz, o Senhor faz com que o órfão viva em família, o solitário vive em família. O Senhor faz com que a estéril seja mãe de filhos, diz a sua palavra, Pai. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos olhar esses exemplos na Bíblia, Pai, de pessoas que buscaram ao Senhor através da oração, do clamor, e o Senhor fez coisas sobrenaturais. Pai, nós aprendemos domingo retrasado, Pai. Jesus ensinou em Lucas 18 sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer, meu Pai. A palavra do Senhor diz, orai sem cessar. A palavra do Senhor declara, perseverar em oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós temos que ser uma geração que ora, uma geração que busca, uma geração que clama verdadeiramente, meu Pai. Então, Senhor, traz um despertar na sua igreja, principalmente aqui no Brasil, meu Pai.
que está perdida e entretida, meu Pai, em tanto folclore, em tanta diversão, em tanto oba-oba, e não se dedica a uma vida de oração, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, e aqui, meu Pai, a nós, que estamos ouvindo essa palavra nesse momento. Senhor, que a gente pare de dar desculpas, que a gente pare de dar justificativas, Pai. Porque sempre nós estamos dando uma desculpa, uma justificativa. Não, mas eu não oro tanto assim por causa disso, por causa daquilo outro. Não, mas olha, eu não busco tanta... porque eu estou ocupado com isso, ocupado com aquilo. Ou seja, sempre, Pai, nós nos acostumamos a dar justificativas e desculpas, Pai. E não percebemos que com isso nós estamos nos enfraquecendo espiritualmente, estamos perdendo de viver o poder de Deus, Pai. Meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Desperta-nos para um tempo, Senhor, de comunhão, de oração verdadeiramente, porque não é orar uma vez na vida ou outra na morte, Pai. Nós precisamos ter uma vida de oração, Pai. Portanto, não é só orar quando nós nos encontramos na igreja, Pai, mas até quando estamos ausentes da igreja, Pai, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, nós temos que reservar tempo para oração, Pai. Não é esperar sobrar tempo, mas é reservar tempo para oração, Pai. Então, Senhor, que a gente aprenda a fazer isso verdadeiramente, Pai. E o Senhor vai manifestar seu poder e sua unção. E nós vamos ver curas, libertação, transformação, lares abençoados, Pai. Tudo porque alguém se propôs a orar ao Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por essa palavra. E em teu nome, eu abençoo as pessoas aqui na igreja, esses que nos acompanham pela internet, eu coloco debaixo dessa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E se você crer, diga amém, amém e amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que assim seja. Amém? Meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor nos reservou para hoje, tá bom? Domingo que vem, né, se Deus assim permitir, eu vou falar ainda mais de oração, tá bom? Esse assunto, ele é bastante extenso, né? E aí, se Deus assim permitir, eu falo mais de oração. Se não, se Ele der uma outra palavra, a gente vê com outra palavra e volta depois com oração. Vamos ver como Deus vai nos direcionar aí para o domingo que vem, tá bom? Então, domingo que vem, 9 horas da manhã, aguardo vocês aqui para mais um culto abençoado, tá? Deixa eu me despedir do pessoal que está em casa aqui, tá bom? Acompanhando pela internet. Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe você e sua família. E, ó, vai buscar Deus, tá bom? Você já está indo à igreja? Amém. Se fortaleça cada vez mais. Não está indo ainda? Procure a casa de Deus mais perto aí de você, que ensine o Evangelho, e se dedique ao Senhor. E a sua história, a sua vida será mudada, com certeza, porque Deus transforma todas as coisas. Deus te abençoe e um forte abraço.